Olá, meu povo, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você, com toda a tua família. Vamos a Josué capítulo 5, direto aqui de Parnamirim, na casa do meu irmão Pedro Fernandes de Oliveira. A circuncisão dos filhos de Israel. E sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus que habitavam desta banda do Jordão, ao ocidente, e todos os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão, de diante dos filhos de Israel, até que passamos, derreteu-se-lhes o coração, e não houve mais ânimo neles, por causa dos filhos de Israel. Naquele tempo, disse o Senhor a Josué: Faze facas de pedra e torna a circuncidar os filhos de Israel. Então, Josué fez para si facas de pedra e circuncidou aos filhos de Israel em Gibeate Aralote. E foi esta a causa porque Josué os circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, os varões, todos os homens de guerra, eram já mortos no deserto, pelo caminho, depois que saíram do Egito. Porque todo o povo que saíra estava circuncidado, mas a nenhum do povo que nascera no deserto, pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. Porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a nação, os homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que lhes não havia de deixar ver a terra que o Senhor jurara a seus pais dar-nos, terra que mana leite e mel. Porém, em seu lugar, pôs a seus filhos. A estes Josué circuncidou, porquanto estavam incircuncisos, porque os não circuncidaram no caminho. E aconteceu que, acabando de circuncidar toda a nação, ficaram no seu lugar no arraial até que sararam. Disse mais o Senhor a Josué: Hoje revolvi de sobre vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal, até ao dia de hoje. Celebra-se a Páscoa. Estando, pois, os filhos de Israel alojados em Gilgal, celebraram a Páscoa, no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. E comeram do trigo da terra, do ano antecedente, ao outro dia depois da Páscoa, pães asmos e espigas tostadas comeram no mesmo dia. E cessou o maná no dia seguinte, depois que comeram do trigo da terra, do ano antecedente. E os filhos de Israel não tiveram mais maná. Porém, no mesmo ano, comeram das novidades da terra de Canaã. Um anjo aparece a Josué. E sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou os seus olhos e olhou. E eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse ele: Não,
mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e o adorou e disse-lhe: Que diz meu senhor ao seu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça os sapatos de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Glória a Deus por sua palavra, né? Palavra maravilhosa, em que Deus, que não deixa passar nada sem que ele perceba, não é? Já que o povo de Israel, que saiu do Egito, aquela geração que peregrinou pelo deserto durante 40 anos, haviam já morrido. Então aqueles que foram nascendo durante o percorrer desse caminho entre o Egito até a terra de Canaã, não haviam sido circuncidados ainda. Deus mandou Josué circuncidá-los. Para você que não sabe e está ouvindo agora pela primeira vez essa palavra circuncidar, circuncidados, a circuncisão é hoje por nós conhecida como a cirurgia de fimose, né? Em que é cortada no ambiente hospitalar aquela pelezinha que cobre a glande, né, do ser humano, do sexo masculino, é claro, chamada prepúcio, né? Então Deus mandava fazer essa circuncisão na época para marcar os homens, né, nascidos somente com 8 dias de nascido, era feita a circuncisão. Então Deus mandou circuncidar toda aquela geração nova que havia de entrar na terra de Canaã, para que eles tivessem a marca do povo de Deus, né? Somente os homens, é claro, eram marcados. As mulheres não recebiam nenhuma marca, nenhuma circuncisão como os homens o recebiam, né? Hoje nós não precisamos mais nos circuncidar, porque hoje a marca que nós temos é o selo do Espírito Santo que nós recebemos quando reconhecemos a Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, né? Aí nós deixamos de ser Senhor e Senhoras das nossas vidas, passamos a obedecer a Jesus, né? Porque ele não aceita de outra forma. Ele disse muito bem claro que aquele que quiser segui-lo deve dizer não a si mesmo, tomar a cada dia a sua cruz e segui-lo. Mas não é seguir como um cachorrinho segue ao seu dono. Não. É seguindo e obedecendo e servindo a Deus com qualidade total aqui nesta terra. Ok? Não podemos viver apenas como salvos, mas temos que viver como servos. E o servo, ele serve ao seu Senhor conforme as suas determinações, as suas ordens, os seus mandamentos. E assim o Espírito Santo de Deus habita em nós. E ele é o selo. Ele é quem vai nos garantir que estamos separados. Estamos prontos para sermos admitidos no reino de Deus. Amém? Que Deus abençoe você e toda a tua família.